Olá, esta é a aula número 3 do curso de expansão de matemática e nesse curso nós estamos fazendo a correção das 20 questões que caíram na prova paulista, falando sobre os temas e fazendo a correção passo a passo aí para vocês corrigirem no material que vocês receberam nas aulas presenciais. Então nós vamos fazer a partir da questão 9, que é uma questão de interpretação de gráfico, e a questão diz o seguinte, aí está um gráfico envolvendo a escalada da moeda americana, que é o dólar, tá? E aí a cotação do dólar comercial no último, no dia útil, ou seja, tirando os finais de semana, né, e feriados, o dia útil de cada mês. Então tem a evolução, o gráfico apresenta aqui no ano de 2015, de janeiro, certo? Até setembro 28. Em setembro tem os dias mais detalhados aqui. E aí nós vamos ter que analisar as afirmativas e a questão 9 diz o seguinte. Com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico quanto à cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015, assinale a alternativa correta. Então, de acordo com o gráfico, nós vamos ter que analisar a alternativa correta. Tá? A primeira diz o seguinte, a gente vai lendo as alternativas, voltando no gráfico, para ver qual delas é a correta. O maior valor de cotação para o dólar comercial foi verificado em 28 de setembro, que é o último dia do gráfico lá. Analisando aqui, né, é um dos maiores valores, mas o maior valor foi aqui, ó, no dia 22 de setembro. Então, esta afirmativa está incorreta. Em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor que 2,689. Aqui no caso aqui ele está usando 3 casas decimais, ou seja, 3 casas após a vírgula. Geralmente a gente usa 2, né, quando se fala de dinheiro. Bom, olhando no gráfico nem dá para saber porque o gráfico é do ano de 2015, tá? Então não tem o valor de dezembro de 2014. Então essa afirmativa também é incorreta. Próximo, no último dia de agosto, tá? Então vamos olhar aqui no último dia útil de agosto, o valor da moeda foi menor que 3,629. Então no último dia de agosto. Então olhando aqui o dia de agosto foi exatamente o valor que está lá na alternativa. Então não foi menor, e sim igual a esse valor que falou aqui, 3,629. Então esse aqui está errado. A D. A função que representa o valor da cotação do dólar comercial em relação ao tempo é crescente no intervalo apresentado no gráfico. Crescente quer dizer que é um gráfico que sempre está aumentando, algo mais ou menos assim. Tá? Então vamos ver aí no gráfico se isso acontece. Óbvio que não, né? Tem trechos que aumentam, trechos que diminuem. Então se fosse sempre aumentando seria uma reta constante, tá? Então essa daqui também é falsa. E aí diz o último item aí, a diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio e de março foi menor que 1 centavo de real, ou seja, 1 centavo de real seria uma representação, só para a gente lembrar, né? Seria isso daqui, tá? Então a diferença dos dois tem que dar um valor menor que isso. Bom, vamos olhar lá no gráfico e aí vamos analisar, né? Ele falou de maio, que seria esse valor aqui, ó, de maio 3,187 e de março 3,192. Então nós vamos ter que fazer a diferença disso aqui e ver se vai dar menor, tá? Eu vou fazer aqui mesmo e aí vamos analisar aqui. Vou começar com um número maior, né? Seria o 3,192, certo? Menos a diferença, menos, é isso? 3,187. E aí fazendo a subtração tem que dar menor do que
1 centavo. Então vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem que pegar emprestado, então aqui vai ficar 8, 12, aqui vai ficar 5, 8 tira 8 dá 0, 1 tira 1 também dá 0 e 3 tira 3 também dá 0. Então aqui deu um valor menor que 1 centavo, né? Deu 0,005. Então, a alternativa correta é a alternativa E, que o valor ali deu menor, porque está usando 3 casas, né? Então está menor do que 1 centavo de real, tá bom? Bom, próxima questão é uma questão envolvendo moda, tá? Que é um dos temas de estatística que nós estudamos no primeiro bimestre. Questão 10. Em 2016, ao iniciar suas atividades, um assessorista, que é a pessoa que fica lá no elevador, registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. No quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde parte com ele mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Então vai do térreo ao 5º andar. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo até o 5º andar. Lembrando que a moda, né, o tema de estatística, é o valor que mais aparece. E aí aqui está uma tabela, feito os registros das pessoas que entraram e das pessoas que saíram. E aí nós vamos ter que fazer as contas, né, para ver quantas pessoas que ficaram no elevador. Porque se você olhar assim de supetão, igual está aí, você vai marcar que o 2 é a moda, que é o valor que mais aparece. Mas nós vamos ter que ir fazendo as contas aqui, e aí aqui está os valores da moda, tá? Bom, voltando aqui na tabela, se tinha 0 pessoas e entrou 4, então ele fez o registro de 4 pessoas dentro do elevador, tá? Aqui o que acontece? Tinham 4 pessoas, entraram mais 4, ficou 8, saiu 3, sobra 5. Aqui no 2º andar tinham 5, entrou uma, ficou 6, saiu uma, ficou 5 novamente. Aqui no 3º andar entrou 2, ficou 7, saiu 2, sobram 5. No 4º andar entrou 2 e não saiu nenhuma, então tinham 5, ficaram 7. Tá? Então estou fazendo as contas, né? De pessoas que entraram, soma, pessoas que saíram, subtrai. E aí aqui entrou mais 2, tinham 7, ficou 9, tirando as 6 que saíram, sobram 3, tá? E aí ele quer saber qual desses valores é a moda. Obviamente é o número 5, que o 5 ele aparece 3 vezes nesses registros de dados, tá bom? Então isso corresponde à alternativa D, que é a questão 10 aí envolvendo o tema de moda, tá? Bom, questão 11 envolve o tema de proporcionalidade, tá? Então vamos ver a questão e depois fazer a resolução. A tabela apresenta o consumo médio, que ele chamou de X, tá? De um combustível de um certo veículo, em função da distância percorrida, ou seja, função depende da distância percorrida. Tá? Aí tem a tabela, os valores de X estão representados na primeira coluna, que é o consumo em litros, e na primeira linha, perdão, e a distância percorrida em quilômetros está representado por Y e está lá os valores aí de acordo com a tabela. E aí quer saber o seguinte, é verdade que, aí tem a alternativa A, X e Y são inversamente proporcional. O que quer dizer isso daí? Que enquanto um aumenta, o outro diminui, igual a gente viu nas aulas presenciais, certo? Então a gente percebe que na tabela os dois valores estão aumentando, conforme vai aumentando a quilometragem, vai aumentando o consumo também do consumo médio aí do combustível. Não fala se é álcool ou se é gasolina, mas está aí, etanol, melhor dizendo, tá? Então essa daqui é uma afirmação falsa. É verdade que os valores de x e y são diretamente proporcional. O que quer dizer isso daqui? Que é o mais comum que a gente vê no dia a dia. Quando um aumenta,
o outro também aumenta. Na tabela a gente percebe que é isso daí que acontece, mas para a gente poder desenvolver, vamos deixar stand-by e vamos ler as outras alternativas. X e Y não são nem diretamente nem inversamente proporcional. Bom, aqui é um é outro, tá? No que a gente estudou, que a gente viu aí. Então essa alternativa aqui também a gente pode eliminar, tá? A constante de proporcionalidade é um número irracional. O que é um número irracional? Ele é um número que possui casas decimais infinitas e que não repete nunca, né? Então a gente vai ver quando a gente fazer o estudo da tabela. E aí fala que a constante de proporcionalidade, ou seja, o valor ali que está sendo multiplicado, é um número maior que 30, tá? Então nós vamos ter que fazer o cálculo aqui para ver essas duas afirmativas aqui, as que sobraram, né? Sobraram 3 aqui para a gente poder analisar. Bom, vamos voltar aqui na tabela. Nós temos o seguinte, ó, que a cada 2 quilômetros gasta 0,25 litros de um determinado combustível. Então o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que calcular qual é a relação de 1 quilômetro, porque aí a gente consegue ver se isso aqui está diretamente proporcional, ou seja, os dois estão aumentando, tá? E para saber se é diretamente proporcional, ele tem uma constante proporcionalidade, ou seja, está sempre aumentando o valor a cada 1 quilômetro. Então, como é que nós vamos fazer isso daqui? Basta pegar o 0,25 e dividir por 2. Eu poderia pegar outras, mas eu vou pegar o 2 aqui, que eu acho que é mais fácil de fazer. Tá? Então aí aqui vai ser o 0 mesmo, sobra 0, baixo 2, depois acrescento a vírgula, tá? Então aqui vai ser 2 vezes 1, que vai dar o próprio 2, sobra 0, baixa lá o 5, vai ser 2, certo? E aí aqui vai sobrar 1, acrescenta o 0 aqui, e aí vai ser esse númerozinho aqui, tá? Então vou acrescentar a vírgula aqui na primeira casa, o número tem uma vírgula aqui, vou acrescentar aqui. Então, para cada 1 quilômetro vai dar isso aqui, 0,125 para o combustível gasto, certo? O que nós vamos fazer? Para provar que isso aqui é diretamente proporcional, eu vou pegar um dos valores da tabela e vou multiplicar. Por exemplo, esse 12. Se eu fazer 12 vezes essa constante aqui de proporcionalidade, se for verdade, vai ter que dar esse 1,50. Então, vou fazer aqui no cantinho, ó, vou fazer aqui 0,125 vezes 12, tá? E aí vai ter que dar o valor que está ali, ou seja, 1,50, ou 1,5 litro. Então, 2 vezes 0 dá 0, vai 1, 2 vezes 2 dá 4, com subiu fica 5, 2 vezes 1 dá 2, e 2 vezes 0 dá 0, certo? Vou colocar o sinal de mais aqui, depois eu acrescento a vírgula. 1 vezes 0,125 vai dar o próprio número, né? Porque multiplicando por 1 vai dar ele mesmo. Bom, fazendo as somas aqui, aqui vai dar 0, 5 mais 5 dá 10, vai 1, aqui vai dar o 5, somando aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0, certo? Quantas casas que eu vou contar para colocar a vírgula? 3 casas do primeiro número, colocar 3 casas aqui. Bom, esse 0 antes da vírgula não precisa, e esse aqui depois também não precisa, né? Então a gente vai perceber que vai dar exatamente o que está aqui na tabela. E se eu fosse fazer 0,125 vezes 26, ia dar o próximo, então a gente tem uma relação de proporcionalidade, onde um aumenta, o outro também aumenta, e a constante de proporcionalidade é 0,125, certo? Então, agora a gente consegue responder aqui as alternativas. É um número irracional? Não, porque não deu um número infinito e periódico, né? Poderia dar, mas não deu. E a constante de proporcionalidade é um número maior do que 30. Também é errado, porque deu 0,125. Então, a única alternativa que corresponde a questão aí é a alternativa B, que diz o seguinte, que eles são diretamente proporcional, onde um aumenta, o outro também aumenta, e tem aquela constante, sempre está aumentando o mesmo valor a cada dado utilizado aí, tá bom? Então, alternativa B. Próxima e última questão é a questão de
porcentagem, tá? Então a gente tem que ler a questão, interpretar um gráfico e responder uma questão envolvendo o tema de proporcionalidade. Enem 2020. A pesquisa nacional por amostra de domicílios, aí tem a sigla PNAD, né? A gente pode ler assim, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE. IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, exceto nos anos que há censo. O censo geralmente é feito de 10 em 10 anos, tá? Bom, em um ano foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre as suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados dessa pesquisa estão indicados no gráfico. De acordo com o gráfico, eu já vou mostrar para vocês, com as informações dadas, o número de jovens que trabalham, tá? Então a gente vai ter que analisar os jovens que trabalham. Aí tem o gráfico, tá? Que já a gente vê aqui, e as alternativas aqui para a gente poder fazer o cálculo. Então ele quer saber o número de jovens que trabalham. Então essa informação está em duas partes do gráfico. Esse daqui, que é um gráfico de porcentagem, tá? Então 13,6 trabalha e estuda, então ele faz as duas atividades, e também tem os jovens que só trabalham, tá? Então a gente vai ter que analisar isso daqui. Então, o total de pessoas que trabalham vai ser 45,2 mais os 13,6 que trabalham e estudam, fazem as duas atividades. Somando aqui vai dar 8, aqui também vai dar 8 e aqui vai dar 5. Então, aproximadamente 60%. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer usando a porcentagem do jeito que está aí no exercício para dar certinho as alternativas. Mas se você quiser fazer arredondando para 60%, você pode ver o valor mais próximo, facilita os cálculos. Mas eu vou fazer usando a alternativa aí que tem certinho. Então, o total de jovens entrevistados são 363 mil jovens, tá? E a gente precisa calcular 58,8%. Lembrando que a gente multiplica pela porcentagem e divide por 100. Vou cancelar aqui os zeros para ficar mais fácil. Então vou ter que resolver o que, ó? 3.630 vezes 58,8, tá? Aí a gente consegue achar a alternativa. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 3 dá 24, vai 2. 8 vezes 6 dá 48. Com 2 que subiu, vai dar 50. Sobe 5 aqui. 8 vezes 3 dá 24. Com o que subiu, 29. Vou contar uma casa aqui, vou ter que fazer a mesma multiplicação. Então não vou resolver tudo de novo, vou copiar os números, que é 8 vezes o número que está lá em cima, né? Então vai ficar 0, aqui vai ficar um 4, aqui vai ficar um 0, aqui vai ficar um 9 e aqui um 2, é o mesmo número, tá? E aí aqui eu vou contar duas casas decimais, vou fazer 5 vezes o número lá, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 8 dá 15, vai 1, 5 vezes 6 dá 30, com o que subiu fica 31, vai 3, e 5 vezes o 3 dá 15, com o que subiu costuma dar 18. Agora nós vamos somar todos os números aqui e vamos ver quanto que dá. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 4, aqui também vai dar 4, 9 mais 5 dá 14, vai 1, 9 mais 1 dá 10, com 3, 13, vai 1, aqui dá 10, com 1 que subiu vai ser 11, vai 1 e aqui vai dar 2, certo? Vou contar uma casa decimal para colocar a vírgula, por causa dessa vírgula aqui, 58,8. Essa vírgula, esse número depois da vírgula 0 não precisa usar. Então a gente conclui o seguinte, que 58,8% do total de entrevistados
366 mil vai ser igual a 213,44 jovens, né, que trabalham no caso aí. E isso corresponde à alternativa B. Se você fazer arredondando para 60%, obviamente que o valor vai ficar um pouquinho acima do que a alternativa tem aí, mas é uma maneira de fazer, aí não tem que fazer muito cálculo, né, vai ficar um pouquinho mais fácil para fazer, tá bom? Então é isso para a aula de hoje. Um abraço a todos, até!